E o Corinthians está ajustando os últimos detalhes para anunciar a principal contratação dessa temporada 2026. Se por um lado os últimos detalhes estão sendo ajustados para anunciar mais um reforço, por outro lado o goleiro João Ricardo não deverá mais ser jogador do Corinthians e a diretoria do Timão deverá ouvir o jovem meio-campista André antes de tomar uma decisão final em relação ao futuro do jogador. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? Se ainda não, eu quero apresentar a você o Super App da Gringo, o aplicativo que é conhecido como o melhor amigo do motorista. Lá você tem segurança total para consultar o seu IPVA, multas, Renavan, baixar CR e LV e ter a sua CNH digital em mãos de uma forma muito prática. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou deixar um link no comentário fixado no vídeo para você baixar o Super App da Gringo e aproveitar todas essas vantagens. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a grande polêmica dos últimos dias, o jovem meio-campista André. A diretoria do Timão deverá ouvir a vontade do jogador antes de tomar uma decisão final em relação ao futuro dele. Desde o último sábado, muitas polêmicas envolvendo a negociação do Corinthians com o Milan pelo jovem meio-campista André, desde que vazaram informações importantes das negociações, como principalmente o valor, pouco mais de 100 milhões de reais, por uma das principais joias que subiram recentemente da base, absolutamente muitas críticas, treinador Dorival Júnior mostrando indignação total com a negociação, o Marcelo Paz tentando explicar o inexplicável, uma declaração horrível do Marcelo Paz depois da eliminação para o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. No outro dia, o presidente Osmar Stabile saindo como herói, que foi o presidente que recusou não aceitando os valores. Enfim, e muitas atualizações chegando, como por exemplo, informação de que na última segunda-feira, dia 2, iria acontecer uma reunião entre Marcelo Paz, Dorival Júnior e Osmar Stabile para decidir o futuro do jogador, e temos uma outra atualização em relação a isso. Pelas novas informações que chegam, a diretoria do Corinthians quer ouvir a vontade do atleta, o desejo do atleta, antes de tomar uma decisão final, se venderá ou não. Lembrando que tem informação também garantindo que se o Corinthians não concluir o negócio, o Milan deverá ir na FIFA para que a entidade tome providências, já que já estava tudo acertado, faltando somente a assinatura do presidente. Enfim, vamos aguardar, essa situação parece que está longe do fim. A minha opinião quanto a essa informação que a diretoria do Corinthians quer ouvir o André antes de tomar uma decisão final é a seguinte: sinceramente, eu coloco pro lado do amadorismo. Como assim, capitão? Uma transferência de responsabilidade. A direção do Corinthians não tem personalidade ou coragem suficiente para assumir as responsabilidades? Vai jogar, aliás, vão jogar para o jogador? Exemplo, se o André for para o Milan por esses valores que está todo mundo criticando, é porque o jogador quis? Ele que fez forças para ir para o Milan? Se o André não for, é culpa dele que muitas dívidas continuarão sendo acumuladas? Dívida com o Tadjeres, dívida com o Memphis? É um ponto muito, sinceramente, ao meu ponto de vista, de total irresponsabilidade. Tomara que essa informação não seja correta, que as coisas sejam de uma outra forma. Por quê? Ao meu ponto de vista, o André já aceitou ir para o Milan, porque não teria como fazer o contrato sem o jogador aceitar, da mesma forma que não iriam fazer o contrato sem o Osmar Stabile aceitar. Então, sinceramente, muito estranho isso, e eu classifico como irresponsabilidade se realmente for o André
que vai ter a decisão final em relação a isso. E agora vamos falar sobre João Ricardo. Tem informação que garante que ele foi reprovado nos exames médicos, sendo assim, não será mais jogador do Timão. Desde o início dessa temporada, metade do mês de janeiro, vamos colocar mais precisamente assim, recebemos a informação que o Corinthians tinha um acerto verbal com o goleiro do Fortaleza, João Ricardo. Informação que o atleta viria por empréstimo. Detalhe importante nisso tudo: João Ricardo estava se recuperando de uma cirurgia que ele fez no ombro na temporada passada, precisaria terminar o tratamento, ser liberado do departamento médico, vir até o Timão, realizar exames, ser aprovado e aí ser anunciado como reforço. O contrato seria de empréstimo. Jogador que recebemos informações no último final de semana que iria passar por exames médicos na última segunda-feira, dia 2 de março, e temos uma atualização muito importante em relação a isso. Segundo informações da TNT Sports, o João Ricardo foi reprovado nos exames médicos. Sendo assim, o Corinthians desistiu da contratação e agora volta a estaca zero em relação a um goleiro experiente. Lembrando que alguns dias atrás eu informei a vocês que o goleiro da Portuguesa, Bruno Bertinato, chamou muita atenção, comissão técnica e tudo mais. Então, de repente, pode-se pensar em algo assim, mas também tinha informações que ele estava se acertando com o Grupo City. Enfim, por enquanto a informação é essa. Até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não tinha nenhuma informação oficial em relação à reprovação dos exames médicos do jogador, mas é essa a última atualização, que ele foi reprovado e não mais vai ser reforço do Timão. A minha opinião quanto a essa informação que o João Ricardo foi reprovado nos exames médicos é a seguinte: um detalhe muito importante chama atenção em relação ao João Ricardo. Porque insistiram em contratar um goleiro que estava tratando de uma cirurgia, algo que acabou chamando muita atenção. O Marcelo Paz deu uma declaração confirmando o acerto com o João Ricardo ainda no mês passado. Aliás, no mês retrasado, ainda no mês de janeiro. Só que ele fez questão de dizer que não era ele, que foi o Dorival que pediu a contratação do João Ricardo, porque o Dorival já havia trabalhado com o goleiro. Sinceramente, não dá para ser engenheiro de obra pronta. Eu, particularmente, não estava reprovando totalmente a contratação do João Ricardo, apesar de eu fazer algumas ressalvas, como por exemplo, por que o Corinthians foi atrás de um goleiro de 37 anos, mas acabou surgindo como oportunidade de mercado pelo fato do Fortaleza não conseguir pagar os salários dele. Então, o acerto aconteceu e agora com essa informação que ele foi reprovado nos exames médicos, absolutamente que podemos tratar a negociação como encerrada e o João Ricardo deverá se reapresentar na equipe do Fortaleza. Volto a dizer, até o momento que eu gravei esse vídeo ainda não tínhamos nenhuma informação oficial do clube sobre a reprovação do jogador nos exames médicos. Enfim, mas essa é a informação da TNT Sports. Vamos aguardar todas as confirmações. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre anúncio de reforço. O Corinthians está ajustando os últimos detalhes para anunciar a principal contratação dessa janela de transferência. Estou falando do atacante inglês Jess Lingard. As coisas entre o timão e o atacante inglês Jess Lingard aconteceram de uma forma muito rápida. No último final de semana, informações que as conversas estavam avançadas e o jogador assinou um pré-contrato no último sábado, 28 de fevereiro. Viajou para o Brasil, chegando na madrugada do dia 1º de março, com compromissos, detalhes burocráticos, ir até o CT Dr. Joaquim Grava, realizar exames médicos. Conforme também acompanhamos e recebemos de informação, vazaram detalhes do anúncio do Jess Lingard, que será anunciado na Neoquímica Arena, um anúncio especial no telão, Welcome to the Favela, bem-vindo à favela. E claro também que vazaram outros detalhes, como por exemplo, a numeração do jogador. O Lingard deverá usar
a camisa 77. Então, nesse momento, a diretoria do Corinthians está ajustando os últimos detalhes para o anúncio do jogador. Lembrando que o Lingard passou por exames médicos na última segunda-feira, dia 2 de março. Mesma situação do João Ricardo, e até o momento que eu gravei esse vídeo ainda não tínhamos nenhuma confirmação do laudo desses exames do Lingard, aprovado ou reprovado. Mas por tudo que foi feito, absolutamente que tudo ocorreu da melhor forma possível para que os outros passos tenham sido dados. Enfim, então, podemos colocar aí que o Corinthians está a poucas horas de anunciar a principal contratação do clube dessa primeira janela, a janela de transferências 2026. A minha opinião, quanto ao Corinthians estar ajustando os últimos detalhes para anunciar o Lingard, é a seguinte: um anúncio especial na Neoquímica Arena, telão, Welcome to the Favela, camisa 77, que é absolutamente uma homenagem o título conquistado no Campeonato Paulista daquele ano, sofrido gol do Basílio contra a Ponte Preta. Claro que é uma camisa que é considerada histórica, então uma responsabilidade muito grande do atacante inglês. Camisa 77 que foi usada até o ano passado pelo Igor Coronado, o Jô também usou a numeração, então camisa que vai carregar história. O Jazz Lingard, um jogador que para mim traz empolgação. Eu tô considerando a principal contratação da janela de transferências do futebol brasileiro. Para mim o Corinthians vai anunciar a principal contratação da janela brasileira, não somente do nosso timão, um atacante europeu. Ah, mas capitão, e o Paquetá? Paquetá é um jogador brasileiro que não deu certo na Europa e retornou. É isso que eu falo para vocês. Então, um meia atacante, construtor de jogadas, pode atuar aberto pelos lados do campo como um atacante mesmo, excelente em cobranças de faltas, bolas paradas. Então é um jogador que traz muita versatilidade e qualidade a esse time do Corinthians. Está um tempo sem jogar, vai precisar de alguns dias para aprimorar o condicionamento físico. O Corinthians vai ter alguns dias, já que o próximo jogo será somente no dia 11 de março, então a qualquer momento pode acontecer um anúncio, ou de repente, quando você estiver assistindo esse vídeo, o anúncio do Jazz Lingard, principal contratação, já ter acontecido. Então vamos aguardar tudo certinho. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa informação que a diretoria do Corinthians quer ouvir o André antes de tomar uma decisão final? E quanto o João Ricardo, informação que ele repetiu nos exames médicos. E o anúncio do Lingard? Vocês concordam comigo que o Corinthians está preparando o anúncio da principal contratação dessa janela de transferências do futebol brasileiro? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!